Olá, boa tarde a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós, os que estamos aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia de Conjunto José Bonifácio, Zona Oeste, São Paulo. Comigo, Samuel, que estou com vocês aí estudando a Bíblia Sagrada, estudando o livro Nisto Cremos e as Crenças Fundamentais da Igreja Adventista, e vocês que nos acompanham de casa. Hoje, então, nós vamos tentar concluir o tema, que é o tema 12º desse livro aqui, é o 12ª crença fundamental, que é a Igreja. Nós já lemos uma boa parte de introdução aí desse tema, já lemos a confissão de fé da Igreja Adventista sobre esse tema, e agora nós vamos seguir entrando para as descrições simbólicas da Igreja. Quais são as descrições simbólicas da Igreja? A primeira descrição é a Igreja como um corpo. A gente vai observar isso, e a sugestão do Nisto Cremos é que nós sigamos para Efésios 2, verso 16, vamos lá? Efésios 2, 16, falando sobre a Igreja, diz assim, vamos lá? Efésios 2, verso 3, aqueles que estão nos acompanhando, recomendamos que você tome sempre um bloco de notas, um caderno, uma folha, para você anotar as referências e os temas que estamos estudando. A referência agora, por exemplo, é Efésios 2, verso 16. Vai apresentar a Igreja, apresentar a Igreja como um corpo. Efésios 2:16, é isso mesmo. Vamos então ao estudo. Diz o seguinte: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. Então, matando com a cruz a inimizade e reconciliando em ambos em um só corpo. A ideia aqui é de que a Igreja é um corpo. Então, a Bíblia apresenta a Igreja com várias descrições simbólicas. A primeira que estamos a considerar agora, é a Igreja como um corpo. Portanto, nós vamos analisar alguns versos que aplicam a figura de corpo ligado à Igreja. Vamos para 1 Coríntios capítulo 12 e o verso 13. Sigamos lá a 1 Coríntios capítulo 12 e o verso 13. Paulo usa essa figura de corpo para a Igreja para 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. Para imprimir na mente dos leitores ou dos ouvintes da sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, como eu dizia, para imprimir a ideia de que a Igreja, enquanto corpo, precisa estar toda coordenada. Cada parte do corpo tem que estar em conexão com o objetivo, com o alvo proposto, com o que você deseja fazer, na verdade, com a cabeça, A cabeça é Cristo. O resto são todos os membros do corpo de Cristo. Nós pertencemos à Igreja como um corpo. E não dá para, por exemplo, o meu pé direito querer ir para a esquerda e meu pé esquerdo querer ir para a direita, O corpo tem que estar sincronizado. Tem que ter uma coordenação entre os membros. Essa coordenação é dirigida pela mente. E essa figura é muito rica para ensinar sobre a importância que a Igreja tem para Deus como uma organização da comunidade redimida. Uma organização tal que cada membro da unidade executa um papel ou função distinta, peculiar a cada um. Então vejamos aí 1 Coríntios 12, verso 13. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, a figura de beber de um só Espírito passa a ideia também da gente saciar nossa sede, nossa falta da bebida, da água, Isso refrigera, isso anima, isso revigora o nosso corpo e tal. Isso também passa a ideia ali, é claro, simbólica aqui, da dependência que nós temos do Espírito Santo. A gente precisa da vida do Espírito Santo. A água é vida, A gente precisa dessa vida constante em nós.
E se é uma mesma fonte, por que que um vai estar brigado com o outro? Se o Lucas, se o José Cosme, se o Paulo, se cada um de nós bebe de uma só fonte, por que que eu vou menosprezar o outro? Por que que eu vou fazer pouco caso? Por que que eu vou me fechar e não vou ter nenhum contato com este ou com aquele da igreja, se todos bebemos de um só Espírito, né? Se todos nós somos batizados para pertencer a um corpo. E se é o corpo, você pode imaginar que tem membros do corpo que não são visíveis, ou quase não são expostos ao público, mas eles são tão importantes, às vezes até mais do que os outros que são expostos. Mas a mão não pode dizer assim, eu não preciso do pé. Sabe por quê? Se de repente nós estamos numa mata e a gente eventualmente está passando sobre um tronco, né? Por exemplo, caiu uma bananeira no chão e a gente está passando por ela, no meio do mato. E aí a gente não vê que depois da bananeira tem, na verdade, uma casa de marimbondo. E quando a gente dá o passo, a gente pisa na casa do marimbondo. Aí os marimbondos começam a atacar, o que a mão faz? O corpo precisa da mão para se defender, sim ou não? E aí, como a mão não dá conta de frear o ataque do marimbondo, o que a mão precisa? O que o corpo também precisa? Dos pés. Então o pé que você nem liga, às vezes muita gente não tem um cuidado com o pé e tal. Na hora do apuros, o pé é fundamental. Gente, não é? Então, exatamente. Então, assim, o fato aqui é que a igreja é como um corpo. Tem membros que às vezes aparecem mais, tem membros da igreja que às vezes trabalham um pouco nos bastidores, né, da dinâmica de um culto, etc. Mas o fato é que a igreja, como um corpo, precisa de cada um dos seus membros, sem diferença. Ela precisa. Tem diferença de funções, mas a importância de cada um na sua função é fundamental. A gente está estudando a questão da sabatina, e aí a gente está vendo que nós estamos próximos da porta da graça. Do fechamento, né? Tem que fazer a sua parte. Sim, sim. E mais do que nunca a gente necessita, né, ajudar a igreja. Isso, colaborar uns com os outros, né? Exatamente. É o Samuel, é o Cílio, o Paulo. Sim. Todas as pessoas que têm que apoiar para fazer as coisas acontecerem. Sim, exatamente. Vamos ver outro verso agora importante que vai marcando essa presença do símbolo de corpo para a igreja. Efésios 1, verso 23. Efésios 1, 23. Aí, vamos dar uma olhada aqui. Está escrito, eu vou ler do 22 para fazer um pouco mais sentido. Na minha versão, se eu começo no verso 23, parece não fazer muito sentido. Então vamos lá. E sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Igreja, verso 23 agora. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Então a igreja é o corpo de Cristo. É claro que é uma metáfora, né? uma figura de linguagem, mas que quer dizer que o Cristo, como cabeça, ele usa os membros do corpo para todos os seus objetivos, suas finalidades. Aquilo que ele pretende fazer na Terra, ele depende dos braços, não é? do tronco, das pernas, ele precisa de todos os membros. Né? Então, aí a importância de cada um de nós estarmos ligados uns aos outros, porque o corpo não funciona bem, por exemplo, para alguém que está com, por exemplo, mal de Parkinson, né? A pessoa não perde o controle sobre o corpo por ele ficar tremendo com mal de Parkinson. Às vezes o mal de Parkinson é tão grave que a pessoa não consegue segurar um copo d'água na mão, que fica sacudindo, não é? Então, porque ela perdeu aquele controle sobre o movimento do corpo. Ou seja, o corpo está desregulado, em descompasso com a intenção da mente. A mesma coisa cada um de nós. A gente faz parte da igreja, todos nós. E um quer fazer uma coisa contrária ao outro, que não está em harmonia com o objetivo da igreja. É como se fosse um corpo em desequilíbrio, em descompasso, que está fazendo um movimento que está atrapalhando o bom andamento do corpo. A gente precisa estar unido. Querendo ou não, a unidade do corpo de Cristo é fundamental. Então vamos para outro símbolo aqui, que é a igreja como um templo.
Agora vamos para 1 Coríntios capítulo 3, versos 9 a 16. Aí, se você tiver alguém querendo ler, por favor, capítulo 3, verso 9 a 16. Primeira carta aos Coríntios, né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 9 a 16. Pode ler, por favor. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. E se alguém sobre esse fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. É isso? 13. Só um instantinho. Obrigado pela leitura. Muito obrigado pela leitura. Ela foi excelente. Podem se ajeitar onde conseguirem aí, tá bom? Vamos lá, então. Essa leitura ela começa falando que nós somos cooperadores de Deus. Não é? Deus quer fazer alguma coisa, quer nos usar. Fala também que nós somos lavoura de Deus. Quem planta, né, quem tem uma lavoura, ele não só tem o dever de plantar, mas também de zelar para que ela seja regada coerentemente, seja protegida de insetos, né, predadores, para preservar a lavoura. Ou seja, Deus tem cuidado com a lavoura, que somos cada um de nós. E nós somos também, diz o texto, nós somos o edifício de Deus. Cada um de nós é edifício. Então, nós somos até o verso 16. No verso 16 fala assim, vós sois santuário de Deus. Ah, vai até o 16 lá. Pode ler. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Agora, 16. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso. Ainda assim, não faz parte do roteiro, mas o verso 17 ele adverte, nós somos santuário e como tal devemos zelar desse santuário que é de Deus, né? Nós somos santuário de Deus. A igreja onde Deus habita, nós somos igreja em que Deus habita, Deus mora em nós somos santuários do Espírito Santo, né? E o verso 17 diz, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então, para Deus, cada um de nós é uma morada do Espírito Santo. Nós fomos chamados por Jesus para sermos morada do Espírito Santo. Claro que é um privilégio maravilhoso, mas também de grande responsabilidade. É privilégio, mas também responsabilidade de cuidar do nosso corpo, de prevenir-nos de doenças, de cuidar do bom funcionamento dele, observando aí o cuidado com os remédios naturais, não é? O sono reparador, o sol, né? A luz solar, o bom alimento, né? O descanso devido. São vários remédios que Deus providenciou, naturais, que estão à disposição de todos nós, que a gente precisa também zelar, justamente observar esses detalhes, para que a gente tenha uma saúde equilibrada, né? Que a gente possa ser usado por Deus. Imagina a gente querendo trabalhar para Jesus, mas a gente tem um limite muito... a gente fica num limite muito estreito e que a gente não consegue fazer muita coisa por causa de algum problema de saúde. E alguém fica acamado, consegue trabalhar para Jesus, às vezes nas redes sociais, fazendo vídeos, ainda que não apareça pessoalmente, mas dando estudo bíblico pela internet, já está fazendo alguma coisa. Mas ele poderia fazer mais se pudesse sair da cama e visitar os outros, não é? Poderia fazer mais se ele, no dia de evangelismo, ele tivesse à disposição para poder levar os livros para espalhar pelo mundo, os livros evangelísticos. Podia fazer mais se ele pudesse treinar o dom do canto, por exemplo, né? Então são vários fatores que envolvem esse testemunho, esse trabalho para Jesus, como colaboradores de Deus. E aí nós temos o templo, a igreja como figura de templo. Nós temos também Efésios 2, vamos lá, Efésios 2, verso 20 e verso 22. Efésios 2,
verso 20 e 22. Aí, outra pessoa do grupo de estudos aqui, que se quiser ler o capítulo 2, verso 20, depois quem quiser também o verso 22, à vontade, tá bom? Estou só estendendo a oportunidade para vocês participarem mais. A qualquer momento vocês podem perguntar, tá? Levantar dúvidas ou até dar colaborações. 2, 20 e 22, tá bom? Pode ler, Raquel. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Sim, verso 22? 22? Isso. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Nele, em Cristo, né? Cristo é a pedra angular e nós devemos ser edificados como edifício espiritual para a morada do Espírito Santo em Cristo. Se ele é a pedra angular, nós temos que estar edificados em cima dessa pedra angular. Querendo dizer que, assim, nós somos vulneráveis, nós somos frágeis, nós somos falíveis, mas se nós estivermos edificados sobre a rocha, que é Cristo, e tem sucesso, né? Esse edifício tem sucesso, está em cima da rocha, lembra? Então, é uma questão muito importante aqui. Nós também somos chamados de edifício de Deus, lá em 1 Pedro 2, verso 4 a 6. Vamos ver isso? Nós somos edifício de Deus. Mais uma vez, aí, no caso Pedro agora, né? Vamos variar um pouquinho as citações. No caso Pedro, 1 Pedro 2, de 4 a 6. Ok. 2 de 4 a 6. 2 de 4 a 6. Onde está a leitura? Acharam? Alguém gostaria de ler? Você pode ler, José Cosme? Vamos lá. Aqui fala assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. A quem nela não crê, será de modo algum envergonhado. Aquele que nela crê, de modo algum será envergonhado. Muito bem, obrigado pela leitura, irmão José Cosme. E aqui nós vemos olha que interessante, né? Como a Bíblia ela é rica em imprimir em nossa memória, nossos registros de vida, da nossa vida, símbolos que nos remetem a essas verdades. Por exemplo, a gente viu que a igreja é comparada com um corpo. Nesse caso, Cristo é o cabeça e a igreja é o resto do corpo. Agora nós vemos outra figura, a igreja é edifício. É edifício. É um santuário, um edifício, em que Cristo é a pedra angular, é a rocha de fundamento da igreja e a igreja edificada sobre Cristo. Então, pensa assim, você está no dia a dia e passa no meio da rua indo para algum lugar ou para um mercado, fazer uma compra para a família, ou mesmo voltando do serviço ou da escola, e você passa por uma construção. Na hora que você lembra, fundamento, edifício, construção, você já lembra a igreja como se fosse um edifício edificado sobre a pedra que é Cristo. Você vai para o hospital, você vê alguém cuidando de uma pessoa que está doente, e a pessoa está com a mente normal, sóbria, legal, mas ela está sofrendo por causa de alguma dor no corpo. Aí você lembra que Cristo sofre por um problema com o seu corpo, que é a igreja, né? Algum ferimento, alguma coisa assim. Isso afeta a cabeça, que é Cristo. Então, em várias circunstâncias que a gente estiver, a gente vai ser remetido a verdades bíblicas. Então a verdade bíblica ela é maravilhosa por causa disso. Ela ilustra e faz a gente lembrar em vários momentos da vida daquelas verdades que a gente aprendeu por meio dessas figuras, esses símbolos. Então nós vamos seguir entendendo essa questão do edifício, que a igreja é o corpo, o edifício.
casa espiritual, ele é o fundamento. Nós vamos entender agora, por exemplo, que a igreja é noiva. Olha, mudou a figura totalmente. A gente estava no edifício, a gente foi para, como chama, templo, edifício, né? Nós fomos para, aqui, corpo, e agora nós vamos para noiva. Vamos para Oséias, capítulo 2, verso 19. Oséias 2, 19. Oséias é depois de Daniel, tá? No Antigo Testamento, vai chegando perto de Mateus, volta aí uns 25 páginas, você vai encontrar Oséias. Achou? Pode ser. Isso, dois fatores. Pode ir. 2,19, desculpa, 2,19, desculpa. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. Uau! Então Deus está falando sobre Israel, né? E dizendo, desposar-te-ei como que chama? Desposar-te-ei comigo para sempre. E te desposarei comigo em juízo. E em juízo, e em benignidade, e em misericórdia. Aí Deus está falando de uma aliança entre ele e o povo de Israel e está usando essa aliança para dizer que é um tipo de um casamento. É uma aliança como se fosse de um casamento. Ele, Deus, o marido, e Israel, o povo escolhido, como a noiva. Agora a gente vai para Jeremias, capítulo 3, e o verso 14. Agora sim o 14. Tá? Jeremias capítulo 3, verso 14. Aliás, Jeremias capítulo 3, vou fazer uma confissão aqui, tá? É coisa bem do devocional pessoal. Quando eu li a primeira vez Jeremias 3, eu chorei que não, assim, de soluçar, de ficar fora do normal mesmo, porque Jeremias 3:14. Por quê? Porque a descrição de Jeremias 3, do verso 1 até o verso 5, é uma coisa assim de cortar o coração, sabe? É uma coisa de cortar o coração. Mas vamos pular aqui, depois vocês veem isso aí, tá? Vejam em casa Jeremias 3, de 1 a 5. Agora não. Agora a gente vai para o 3:14, tudo bem? Vamos lá. Está escrito assim: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposarei e vos tomarei, a um de uma cidade e a dois de uma geração, e vos levarei a Sião. Ele está falando sobre casamento de novo, né? Assim, eu vou me casar com vocês vão fazer aliança comigo. Leia aí. Vamos lá. Boa. E fala assim: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vós tomarei um de cada cidade e dois de cada família, e vos levarei a Sião. Isso. Ele está falando, ele está juntando essas pessoas de vários lugares Para constituir o seu povo. para levar para Jerusalém. Exatamente. Eu vou chamar um de uma cidade, dois de outro povo. É exatamente isso. Eu vou chamar aqueles que querem fazer aliança comigo, né? Porque ele não está chamando todo mundo, ele está chamando um de uma, dois da outra, né? Então, Deus não força a vontade. A gente precisa saber que ele quer a salvação de todos, né? Ele é um ungânimo, mas ele não força a vontade. Cabe a cada um de nós a gente fazer a nossa escolha, se eu quero ou não fazer parte dessa aliança com Deus, né? Nós temos mais versos que a gente vai observar como Paulo apresenta a igreja como noiva. E nós vamos ver duas passagens. Uma está em 2 Coríntios 11 e outra está em Efésios 5. Então vamos para 2 Coríntios 11 agora, depois Efésios 5, tá bom? Nós leremos o verso 2. 2 Coríntios 11, verso 2. Isso, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 2, desculpa, capítulo 11, verso 2. Seria bom que lêssemos o 1 e o 2, pode ser assim? O 1 e o 2? Fica uma coisa mais ampla. Alguém gostaria de fazer a leitura? Suportasseis o bom caminho, sim, suportai-me ainda. Verso 2.
porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, pois vos desposei com um só esposo, Cristo, para vos apresentar a ele como virgem pura. É isso aí. Então, assim, o verso 1 é interessante ter feito a leitura para a gente entender que Paulo escreve a segunda carta com várias repreensões na pauta dele. Ele ia fazer várias repreensões à igreja. E ele diz assim, suportai-me um pouco mais. Se é que vocês podem me suportar, que eu vou falar com vocês. Então ele fala assim, eu preparei vocês para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Então, Cristo é o marido da igreja e a igreja é a esposa dele aqui. Então, Paulo é como imagina vocês, nós somos amigos de um casal, que é noivo. Não casaram ainda, vão casar. Imagina vocês que a gente sabe que a noiva desse casal, ela está arriscando a estabilidade do noivado e quem sabe até o casamento, o futuro casamento, por causa de uma conduta errada. O que a gente vai fazer como amigo do noivo? A gente vai tomar cuidado do negócio, vai falar assim, peraí, a gente vai tentar intervir, proteger a mulher, não é? Quem sabe dar um alerta nela, falar assim, oi, escuta, posso te falar uma coisa? Não faz assim não, é perigoso, ele pode entender a sua postura de maneira errada, essas pessoas que não são o seu noivo, né, vão te julgar errado, não faça isso não. A gente dá um conselho para preservar a noiva, e a noiva não chegar para o noivado com um histórico ruim de alguém que agiu de maneira indecorosa, uma maneira que não foi decente para com outras pessoas, homens, mulheres, um procedimento duvidoso. Para quem está noivo, não é importante que a noiva seja só dele, né? Que não seja uma noiva que proceda de uma maneira errada, é a mesma coisa aqui, né? Paulo ele queria que a igreja fosse apresentada como virgem pura a um marido, que é Cristo. Por isso que a gente fala que a idolatria corresponde a uma prostituição espiritual. Porque a idolatria é quando você tem a sua aliança firmada com Cristo, como um noivo, e você está adorando um ídolo esse, pode ser uma banda de rock, pode ser um amigo que às vezes te exige mais do que você poderia ceder, um amigo que quer que você vá a baile, que você tome bebida imprópria, que você pode ser um programa de televisão que você quase que idolatra o negócio, não consegue. Então, assim, o ídolo ele desvia o nosso compromisso com Cristo e faz de nós como se fossem adúlteros espirituais, sabe? Porque a gente está, em vez de estar firmado com Cristo como nosso único Senhor, nosso Deus, a gente está servindo outros deuses, né, outros ídolos, e isso não é próprio. Daí, então, nós temos o texto agora de Efésios, capítulo 5, versos 25 e 26. É um texto bem interessante porque fala de casamento. Nós estamos num mês que fala das mulheres, né, no calendário adventista, fala das mulheres, das mães, né, o mês das mães, fala das mulheres. É também chamado de mês do casamento, mês de maio, mês das noivas, né? E, naturalmente, falar de casamento nesse mês é uma coisa, sabe, quase que sincronizado aí com o calendário, né? E aqui nós temos Efésios 5, verso 25 e 26, falando sobre a relação de marido e mulher, de Cristo com a igreja, e comparando o relacionamento de Cristo com a igreja com o marido e a esposa, né? Então, vamos lá, está escrito o seguinte, vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. Aí a palavra de Deus é considerada como se fosse água, né? E que a água da palavra purifica a igreja para si mesmo, para Cristo, para a pessoa de Cristo. Assim como o marido pode lavar a sua esposa, preservando-a pura para si. Assim também, Cristo quer lavar a igreja, cada membro da igreja, nós todos, purificando-a pela lavagem da água, pela palavra. Isso aqui é toda uma simbologia aqui de purificação, né? O estudo da palavra de Deus revela quem nós somos, e onde está o erro, onde está a sujeira, o que deve ser banido, o que deve ser preservado. E o estudo da palavra de Deus, revelando esses defeitos, permite-nos ser purificados desses defeitos,
Sejam de caráter, comportamento, né? Nossas faltas, pecados pessoais que a gente tem que abandonar, porque não tem acordo com o pecado. O pecado tem que abandonar e não tem como a gente ficar brincando com o mal, com o pecado. Então aqui nós temos essa bela figura. Interessante, vocês já viram um verso bíblico falando que a esposa deve amar o marido? Vocês já viram? Uma ordem de Deus falando assim, mulheres, amai vossos maridos. Vocês já viram alguma coisa dessa? Não. Nunca vi, rapaz. Nunca vi. É curioso, né? Deus não fala para a mulher amar o marido, não. Ela fala para o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. Para a mulher, a mensagem é diferente. Sujeitai-vos aos vossos maridos, como também a igreja é sujeita a Cristo. Sujeitar-se assim, é respeitá-lo como líder da casa. Como líder da casa. A mulher, ela lidera com ele, porque ela é auxiliar, né? A mulher é auxiliar do marido, né? Mas o marido é o líder da casa. E a mulher não pode ultrapassar isso. Quando ela ultrapassa, ela não tá atendendo a ordem, o imperativo de Deus. Imperativo é uma ordem, sabe? Levanta-te, toma o teu leite e anda, sabe? É uma ordem. Cristo deu uma ordem para o marido. Amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e assim mesmo se deu por ela. Ou seja, amar ao ponto de dar a vida pela esposa, isso é ordem que Cristo deu aos maridos. E as mulheres é diferente, né? Não, uma observação. Isso, a gente não vive o ideal de Deus. Claro. Mas em situações em que o marido não assume a sua posição de vida. Sim. Que o marido pode ter paz, ele precisa recuar. Se não vive no inferno, talvez pode tomar mais escolha. Mas existem casos também em que o homem não assume sua posição. Exatamente, aí naturalmente. Dá segurança para a família, como é que é? Sim, aí é verdade que tem uma frase bem lembrado, Sidney. Não, é verdade, porque o que acontece? Existe uma frase do estudo da geopolítica, da ciência política. Eu não quero entrar em política agora, claro, mas tem uma frase bem impactante que é verdadeira, que diz o seguinte: não existe vácuo de poder. Não existe. Se alguém não está ocupando a sua posição de poder, outro assume. Naturalmente, isso é natural. Então, tem muita mulher que é um general em casa. Porque falta o generalato masculino, entendeu? Quando o homem falta, a mulher assume. Ou quando não, quando a mulher não assume, às vezes o filho mais velho assume. Com aquela responsabilidade de filho mais velho. E isso não é uma coisa assim, Deus não planejou assim. Quem está faltando aí não é a mulher que está assumindo a liderança. Quem está faltando é o homem, que a postura é dele. Deus cobra do homem essa postura. A mulher tem outro dever. Só que aí o que acontece? Quando o homem não assume o seu lugar e a mulher acaba assumindo o lugar do homem, ela acaba atarefando ela mesma com a função do homem e ela fica sobrecarregada. O homem tinha que exercer a função dele para a mulher ficar aliviada com as funções só dela, sem querer abranger as duas funções, o que seria, né, um absurdo. Deus criou a mulher para o homem justamente porque para o homem não é suficiente, ele não é pleno para fazer tudo sozinho. Ele precisava de um companheiro, de um auxiliar. A Bíblia fala de um auxiliar, né, a mulher. Então, naturalmente, a mulher também sobrecarregada com a liderança dela e do marido, junto numa pessoa só, também é uma coisa desequilibrada. Deus não quer isso, né? Deus quer que o homem ocupe a função dele e a mulher ocupe a função dela. Ambos são valorizados aos olhos de Deus, né? Ambos têm papéis distintos, mas importantes e complementares na família. Isso não pode ser minimizado, né? Quando acontece isso, pode ter certeza. A mulher, tem até uma frase de um pastor batista, se não me engano, que ele fala assim, que quando o homem é banana, a mulher é abacaxi, entendeu? Se o homem ele é fracão, a mulher vira abacaxi. E quando a mulher vira, eu quero dizer assim, ela é como se o relacionamento com ela fosse espinhoso, sabe? Ela vira general. E aí o que acontece? O menino de uma educação em que o homem é um banana e a mãe é um abacaxi, o menino vai acostumar e receber ordem de mulher. Ele não vai ver a figura do pai como a figura do líder. E esse menino, quando ele crescer, ele vai ser um outro homem replicando o pai dele. Um homem banana. Isso é mal para quebrar essa sina, digamos assim, né? Para quebrar essa sequência educacional. Isso. Exatamente. É muito difícil alguém cair fora, exatamente. Sim. Deus fez os dois. Sim. Em conjunto. Sim. Não
coletivo. Sim, Então a mulher e o homem. exatamente. Os dois têm que caminhar juntos. Sim, Quando a mulher está caminhando, e se o homem não está caminhando junto com ela, exatamente. então aí escapa. Exatamente, exatamente. E aí o filho, Na verdade, é inverso. Se eles estão caminhando junto, literal, a mulher está caminhando com o homem. Isso. Não ele junto com ela. então, os dois Isso, Mas a ordem é dela se submeter à ordem do marido. Ele isso. tem que trabalhar na submissão da igreja. Sim, Agora, a ordem bíblica é que ela se sujeita à ordem do marido. sim, não, é isso mesmo. É isso Se mesmo. é um conflito de opiniões, prevalece a dele. É claro, eu, por exemplo, eu tenho que ser sábio e ouvir ela. Claro. O que você acha, Tati, por exemplo? Assim, sabe? E eu acredito que a opinião dela é muito esclarecedora. Uhum. Agora, tem situação da mulher ser um pouco mais terrena na opinião dela, até por uma questão de vaidade, biblicamente, pelo que eu entendi, prevalece a opção oposta. Exatamente. A mulher que fala com eles. Então ele vai caminhando junto dela. Agora o triste é exatamente, mas como o seu irmão estava falando, o triste é quando às vezes o homem não assume a função dele e a mulher acaba assumindo a frente, né? E o homem fica para trás e naturalmente, assim, o que o menino vai ver, como você falou, né? Ele vai ver a figura da mãe general, da mãe mandando, da mãe sendo líder e o pai não assumindo a função dele, e é uma tragédia. Para quebrar o ciclo, né, de replicar o caráter um do outro, né? Para quebrar o ciclo, talvez a intervenção, não estou falando intervenção no lar, de jeito nenhum, mas estou falando assim, talvez o ensino da igreja faça aquele jovem assumir a posição dele e ele, de repente, não copiar o pai naquele defeito. Eu tenho exemplos da minha vida, né, da vida que eu conheço, das pessoas que eu conheci na minha vida, que os filhos não copiaram os pais. Eu digo assim, eles não copiaram o pai no erro dos pais, entendeu? E isso é importante, a gente tomar cuidado para a gente seguir a Bíblia e falar assim, puxa vida, eu estou agindo errado, eu preciso assumir a liderança da minha casa. Normalmente o marido seria prioritário o marido acordar antes da mulher, ou junto com ela no mínimo, não mais o marido ficar na cama lá, entendeu? Que a mulher levanta e começa a fazer um monte de coisa, cadê o marido para me acompanhar, entendeu? Se o marido está à frente, né, um homem laborioso, trabalhador, ele sempre vai estar adiante e não vai precisar desse tipo de conflito. Infelizmente a gente tem, né? Infelizmente. Mas vamos seguir adiante. Então, a igreja é apresentada como noiva. Agora vamos à igreja como Jerusalém Celestial. Hebreus 12, verso 22. Vamos lá então para outra figura da igreja. A igreja também é 12, 22. A igreja também é apresentada como cidade, como Jerusalém Celestial. Interessante isso aqui, né? Hebreus 12, verso 22. Poxa, eu estava esquecendo desse verso aqui, viu? Fazia tempo que eu não mencionava ele em estudo bíblico. Sempre. Isso, Hebreus capítulo 12, verso 22. Antes da leitura, só anotem o que diz o Nisto Cremos. As Escrituras identificam a cidade de Jerusalém como Sião. Ali Deus habita no meio do seu povo. É de Sião que provém a salvação. Essa cidade deveria ser a alegria de toda a terra. O Novo Testamento vê a igreja como a Jerusalém lá de cima. Ele vê a igreja como a Jerusalém lá de cima. A contrapartida espiritual de Jerusalém terrestre. Vejamos as passagens. Então vamos para Hebreus 12, 22. Mas tendes chegado ao Monte Sião. Esse Monte Sião é quem? É a cidade do Deus vivo. Que também é quem? A Jerusalém Celestial. E aos muitos milhares de anjos. Outro verso, vamos ver ali, Gálatas 4, 26. Gálatas 4, 26. Aí é Novo Testamento ainda, né? Depois lá da segunda Coríntios, né? Gálatas 4. A memória curta tá que nem de passarinho, tá? Assim, de bebê, tá? De menos de 24 horas eu esqueço. Gálatas 4, 26. Gálatas, depois de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 26. Vamos lá? Alguém achou? Se alguém quiser, pode ler, irmã. Mas Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Essa Jerusalém que é de cima, como se fosse a igreja, né? A igreja, a Jerusalém é lá de cima. Se bem que a Jerusalém a qual pertencemos é a Jerusalém Celestial, que é como se fosse uma extensão dessa Jerusalém.
Não é outra. Nós somos membros daquela cidade que é de cima, que é livre, que é Jerusalém Celestial. Nós somos membros, súditos daquele reino, não dos reinos deste mundo. E uma vez que a gente pertence a Cristo, então nós somos membros do reino celestial de Cristo. Ainda que agora o reino que impere é o da graça, não da glória, mas cada um de nós é membro da Jerusalém Celestial. Então aqui no nosso mundo é como se diz no Peregrino, no livro do James Bunyan, nós somos peregrinos aqui, porque nós somos de lá. Minha cidade é de cima, né? Se alguém fala assim, você é de onde, né? Eu sou de cima, minha cidade é de cima, Jerusalém Celestial. É assim que a gente deveria prioritariamente se identificar. A Jerusalém daqui acabou, a função simbólica dela, embora historicamente seja importante a gente saber que tinha aquele Jerusalém, que nos remete a toda a história de Israel e toda a intervenção divina por aquele povo. Então, ter a Jerusalém terrestre é importante para confirmar a história da Bíblia, tal, ter ela lá é maravilhoso. Rodrigo Silva que o diga, né, que é arqueólogo, ele sabe como é importante a descoberta arqueológica para confirmar as histórias bíblicas. Então ela tem a sua importância histórica, arqueológica, que só corrobora com a Bíblia. Mas a Jerusalém que importa é a de cima, agora não é aquela lá mais, é a de cima. Claro que historicamente não podia... Eu sonho um dia ir lá, nunca fui, né? Gostaria. Mas atualmente está tenso lá, então melhor não ir para lá agora. Vejamos aí mais outra passagem aqui. Nós vamos ver a pátria dos céus, Filipenses capítulo 3, verso 20. Filipenses 3, 20. E nós já vamos para outra figura da igreja aqui, que é a igreja como família, tá bom? Então, Filipenses, depois de Efésios, tá? Filipenses capítulo 3 e o verso... 3:20, é isso mesmo. Todos acharam? Sim. Você pode ler, Paulo? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isso, nossa pátria está nos céus, nossa pátria, nossa cidade, Jerusalém, ela representa essa pátria celestial. A igreja na terra é como se fosse uma embaixatriz daquele reino celestial. A igreja aqui, ela é representante de Cristo, ela é uma embaixadora, digamos assim, né? No termo exato é embaixatriz. A embaixatriz, o que acontece? Vocês já viram isso, por exemplo, o embaixador, ele tem imunidade legal, não tem? Legal e judicial. Por exemplo, o embaixador, o carro dele não pode ser parado por bloqueio de polícia. Pode ou não? Não pode. Se ele parar, é uma ofensa àquela nação, porque ele representa a nação. Por exemplo, o embaixador do Brasil em Nova York, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, o embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos, ele tem passe livre em qualquer lugar. Ninguém barra ele, porque ele representa o reino do Brasil, ou o país do Brasil. A mesma coisa dos Estados Unidos. O embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, ele tem passe livre, ninguém para ele, porque ele representa outro reino. Certo? Então o que acontece? A igreja é como se fosse a embaixatriz, representante do reino celestial na terra. Aquela Jerusalém celestial, ela é representada na terra pela igreja, o corpo de Cristo. O grupo de membros que foram redimidos por Cristo e fazem parte daquela união, daquela congregação que trabalham juntos, unidos com o objetivo de anunciar Jesus ao mundo. Então, nós temos aí a igreja como Jerusalém celestial. E agora nós vamos ver a igreja como família, beleza? Igreja como família. Vejamos aí um texto da igreja como família. Deixa eu ver aqui, eu estou procurando uma passagem aqui no Nisto Cremos, não estou achando. Romanos 10 ou Romanos 12 tem uma passagem, mas não tem aqui, tudo bem. A igreja nos céus e na terra é considerada como família, uma família. Vejamos Efésios 3:15, tá? Volta um pouquinho de Filipenses, volta um pouquinho na carta anterior, Efésios 3, verso 15. Então a igreja é uma família, vejamos isso aí. Isso, Efésios 3:15. Pode ler, Raquel. Recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Isso, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Ou seja, é uma família só, né? A família do céu e da terra toma o nome de Cristo. Como querendo dizer, nós e os anjos, não é que nós somos duas famílias diferentes, nós somos uma família só. Só que eles no céu, nós na terra, mas é uma família só, que toma o nome de Jesus. Né? A família do céu e na terra. Toma um nome, que é Jesus. Né?
Então, o nome de Jesus, ao nome de Jesus, todo joelho se dobra. E um dia se dobrará. É a família do céu e a família da terra. Nós estamos unidos numa família. Vejamos mais aqui. Paulo, acho que eu estou indo aqui muito longe, né? Já deu horário ou não? Como é que tá aí? Tá 45. 3h45? É 45 minutos de aula. 45 minutos. Vamos lá, vamos adiante. Que legal, que bom, estou feliz hoje. Vamos lá, então, para a passagem de Romanos 8, verso 14 a 16. Tem Romanos, mas não é a passagem que eu estava esperando. Romanos capítulo 8, verso 14 a 16, tá bom? Os que puderem acompanhar conosco. Romanos 8, verso 14 a 16. Essa passagem de 8 a 16, nós já lemos várias vezes nessas leituras, viu, Paulo? Oi, filho, entra aí. Então, Romanos 8, 14 a 16, pega uma ali. Espera aí. Aqui. Tá no carregador ali. Pega, tira do fio e leva embora. Olha, desculpa, o povo. Eu estou dando estudo bíblico entre o meu filho de 9 anos, pedindo o celular. Vai, tira aí, vai lá. Depois eu cuido do seu. Homem, não vai para fora da igreja, só dentro da igreja, tá bom? Tá bom. Perto dos mais velhos. Vai lá. Vamos lá para Romanos 8, 14 e 16. Verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo são o quê? São filhos de Deus. Filho, a redação é pai e filho, né? Filial, família, né? Pois não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito do quê? De adoção, de ser adotado, pelo qual clamamos Abba Pai. Abba Pai significa paizinho, papai, né? Papai como se fosse uma expressão de intimidade, de carinho, de quem é filhinho, papai, assim, né? A gente fala com Deus como se a gente fosse um filhinho querido dele, adotado. Verso 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que fala no teu coração, que está nos ouvindo na internet, que fala no meu coração, no nosso coração, fala assim, você é filha de Deus, você nasceu do alto, você é de Jesus, né? Nós somos de Cristo, nós somos família de Deus, Ele nos recebeu, certo? Dúvida até agora? Dúvida, protesto, rebelião, vamos lá? Aqui é o Jamica, vamos lá, mas é exagerado esse baixinho, né? Vamos lá. Então, vejamos outra passagem aqui, que é a passagem de Efésios 1, 4 a 6. Efésios 1, 4 a 6. E já vamos para outro símbolo aqui. Vocês perceberam que o verso, Efésios 1, de 4 a 5, vocês repararam que o livro mais aberto que nós citamos hoje foi Efésios? Repararam isso? Porque Efésios é um livro especial para tratar da igreja. Se você um dia quiser compreender a questão da igreja bem, leia Efésios. Mas 2 Coríntios também é bom, 1 Coríntios também é bom, do 11, 12, principalmente 12. Mas Efésios, no Novo Testamento, é fantástico. A carta aos Efésios é fantástica para falar de igreja. Vamos à primeira carta aos Efésios, capítulo 1, verso 4 a 6. Quem gostaria de ler? E do 4 ao 6. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Amém. E nos predestinou para sermos filhos de doação por Jesus Cristo, Amém. para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amor. A palavra adoção aparece no verso 5. Nos predestinou para sermos filhos de adoção. A ideia de relação de família está aí. Agora, a palavra que eu sei que quando a gente lê isso aqui, normalmente, quem não está muito familiarizado com a Bíblia já vai pensando assim, peraí, predestinou, peraí, esse verso está dizendo que Deus, antes de surgir qualquer um, Deus escolheu um para salvação e outro para perdição, porque predestinar é destinar previamente. Eu destinei você para isso, você para aquilo. Não significa isso no ponto de vista bíblico, tá? Do ponto de vista da Bíblia, não é que Deus escolheu um para a morte e o outro para a vida. Deus escolheu que em Cristo
todos fossem salvos. Todos quem? Os que crescem nele. Todos os que estiverem identificados pela fé como membros de Cristo vão ser salvos. Quem não crê em Cristo não será salvo, porque Deus predestinou que Jesus fosse o nosso representante, que fosse o nosso Salvador. Então só é salvo quem é adotado da família de Deus por meio da fé em Cristo. Quem não tem fé em Cristo não vai ser salvo, porque não tem fé em Cristo. Não é porque Deus não quis que fosse salvo. Mas tem pessoas que ouvem do Evangelho, ouvem da mensagem da salvação, e a pessoa diz, não quero, ó, para de falar, eu não gosto desse assunto, vamos trocar de assunto aqui, eu estou assistindo televisão, nem me incomoda. E assim as pessoas fecham o coração para Jesus. E muita gente acaba terminando a sua carreira na vida, a sua vida, e não usufruindo das bênçãos que é ser servo de Cristo nessa vida, ser um membro da família celestial, e eventualmente, se a pessoa escolher assim, ela vai acabar tendo o destino que ela escolheu. Não é que Deus escolheu que você fosse perdido, ou Deus escolheu que você fosse salvo. Ele escolheu que em Cristo, todos que estiverem nele serão salvos. Infelizmente, o verso, isso por presciência, não foi nem que ele disse, foi presciência. Olha o que está escrito no capítulo, só para a gente confirmar isso que eu estou falando. Verso 9, 10, diz assim, e desvendou, aí mesmo, Efésios 1, verso 9 e 10. E desvendou-nos, ou seja, tirou a venda para a gente ver o quê? O mistério da sua vontade. Qual o mistério que foi revelado? Ele desvendou, ele tirou a venda, né? Para a gente ver o mistério da vontade dele. Segundo o seu beneplácito que a irmã já leu antes, no verso 5 ou 6. Não, 5. Aí diz assim, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, ou seja, o beneplácito dele, a beneficência, o bem que ele planejou em Cristo, ele propôs em Cristo. Verso 10, de fazer convergir em Cristo, quantas coisas? Todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, quando Cristo viesse, né, como humano. Tanto as coisas que estão no céu, como as que estão, ou seja, para convergir em Cristo. Ele propôs em Cristo, para que o bem que ele planeja fazer no mundo fosse por meio de Jesus. Quem estiver crendo nele, vai ser salvo. Quem não crê nele, está fora da salvação por escolha pessoal. Né? Mas a predestinação é de Cristo ser o nosso representante. Não é de, eu escolho você para perdição, você eu quero que seja perdido, você eu quero que seja salvo. Não é por aí que Deus age, tá? Deus respeita a nossa escolha, a nossa vontade. Vamos então para a igreja como um pilar e alicerce da verdade. Olha, igreja, agora outra figura, tá? Não é mais a igreja como família. A igreja como pilar e alicerce da verdade. Aqui é essa passagem que eu mais amo desse aí. Vamos lá. 1 Timóteo 3,15. A igreja, irmãos, olha, presta atenção. 1 Timóteo 3,15. A igreja, ela é a coluna e esteio da verdade. Isso significa dizer o seguinte, que a igreja é o lugar por excelência da proclamação da verdade, do anúncio da verdade divina. Então, não há lugar na igreja para mentira sobre coisas da Bíblia, sabe, coisas espirituais. A gente precisa contar a verdade, falar a verdade. Então, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15, eu gostaria de confirmar as versões que os irmãos têm aqui, tá? Eu vou ler a minha, eu vou falar para vocês lerem a de vocês, tá bom? Se tiver diferença, tá bom? Se tiver diferença. A minha diz assim, para que, se eu tardar, eu, Paulo, tardar, Timóteo, saibas como convém andar na onde? Ou seja, não é de qualquer forma que a gente anda na casa de Deus. Vamos lá. A casa de Deus é o quê? Que é a igreja do Deus vivo. A minha versão diz, a coluna e o esteio da verdade. A coluna e o esteio da verdade. Mas tem versões diferentes que falam assim, baluarte da verdade. Firmeza da verdade, olha aí. Mas se tardar, para que saiba como convém andar na casa de Deus. Segue adiante. Não, segue adiante. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E firmeza, coluna e firmeza, coluna e baluarte. A minha diz coluna e esteio. A igreja, ela é a coluna e esteio, ou baluarte, ou firmeza da verdade. Ou seja, a igreja é o local em que a verdade revelada deve ser livre para ser falada e anunciada. A verdade deve dominar o coração da igreja.
desde o pastor até os membros, a verdade deve ser bem recebida, nunca deve ser freada na igreja. A verdade o lugar dela é aqui. Então, se tem um lugar que a verdade tem que estar livre, totalmente livre, é aqui na igreja. É o lugar que a verdade tem que ser anunciada. Verdade revelada de Deus, certo? Então, a igreja é o lugar em que a verdade está assim, ó, ela está livre para ser anunciada. Às vezes a gente percebe que tem igrejas que não dão liberdade para a verdade ser anunciada. Tem igreja que você não pode falar, que se você falar tal coisa, a pessoa, não fala isso, sabe? Mas é verdade, está na Bíblia, então não pode falar? Não pode falar. Tem lugares que é assim, né? Tem que aí algumas igrejas elas não querem que algumas verdades bíblicas sejam anunciadas. Isso que é, infelizmente, a verdade, né? Nós esperamos que não seja o caso do nosso coração, né? Vamos lá? Raquel, acorda, Raquel, vós que despertai, vós que dormis no pó. Vamos lá. Eu tô brincando aqui. Às vezes eu falo com a Raquel e com o José Cosme. O Cosme tinha hora que estava pingando ali. Pensa que não, você que está me ouvindo na internet, às vezes tem hora que dá um marasmo assim, ó, depois da comida, do almoço. Vamos lá, vamos para Mateus capítulo 5, que vai apresentar a cidade edificada sobre o monte, né? Como a igreja e o sal da terra são os membros da igreja que têm um bom testemunho, porque vivem a verdade. Então a igreja, ela Mateus capítulo 5, verso... esqueci, vamos lá. 5, verso 13 a 15. Eu vou sugerir de 13 a 16, né? O livro está muito econômico. Vamos citar o verso 16 também, que é maravilhoso. Vamos lá. Mateus 5, verso 13 a 16. Vós sois o sal da terra. A igreja é o sal da terra. E o sal aqui é a ideia de... O sal não preserva a carne? Vocês já ouviram aquelas casas de produtos do Nordeste que tem carne que fica pendurada ali, ó, semanas e não estraga? Por que não estraga? É o sal está preservando, a carne acaba mantendo ela saudável durante muito tempo. Gente, a gente pensa, hoje a gente está tão acomodado com a modernidade que a gente pensa que geladeira sempre existiu no mundo, né? Não. Então, assim, não, quando não tinha geladeira, o que conservava a carne boa ou era neve, né, se tivesse num lugar muito gelado, ou era o sal que conservava. Então o sal aqui é o elemento que preserva da corrupção. A igreja preserva o mundo da corrupção devido ao procedimento de cada membro, porque eles vivem a verdade. Esse viver a verdade, espero, né, que vivamos, né, mas esse viver a verdade é porque a igreja é coluna e esteio da verdade, não só porque ela é pregada na igreja, mas porque a igreja deve viver a verdade. E nesse aspecto, o viver a verdade é um sal que preserva o mundo. Vejamos aí. Então, vós sois o sal da terra. Mas, se o sal se tornar insípido, quer dizer, se não tiver mais sal, o sabor do sal, né? Com que há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Você não presta para mais nada. Se a igreja perder a ideia de viver a verdade, não serve mais para nada. Verso 14. Vós sois o quê? Mudou, não é mais sal, agora é luz. Né? Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não dá, ela está no monte. Como é que eu vou esconder a cidade? Ela está lá no monte, não tem como esconder. Então, seguindo. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha ou do alqueire. Alguns lugares, algumas versões dizem alqueire, né? Mas se coloca onde a luz? No candelabro. Para quê? Para que ilumine a todos os que estão na casa. Não é? Você acende uma velinha, você coloca embaixo do criado mudo, ele vai iluminar ali no pé da cama. Mas se você coloca ele no alto da estante, né? Se você coloca num lugar alto, aí ele ilumina mais lugares, não é? Mesma coisa. Então, aí vamos ver onde vai parar o texto. O texto diz assim, verso 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, às vezes, a gente fica pensando assim, eu não sei pregar. O testemunho fala. A maneira de procedimento fala. Não é só as palavras que falam. Você andando, sentando, procedendo no seu serviço, na universidade, na escola, na vizinhança, o seu proceder fala. E ele vai falar em favor de Cristo ou contra Cristo, a depender de como a gente escolhe viver. Então,
É isso. A igreja é coluna e esteio da verdade, não só porque a verdade pode ser pregada na igreja, mas porque a igreja precisa viver a verdade. Não adianta a gente só falar, né? Só falar e não nada. A igreja como exército. Aí eu vou ver se eu termino agora, tá, Paulo? Para não ficar muito longo. A igreja como exército. Vejamos isso aí. Efésios capítulo 6, verso 12. Eu sempre começa com Efésios, cada tópico. Mas não é uma coisa? Efésios 6, verso 12 e 13. Vejamos o que está escrito lá. Efésios 2, verso 12 e 13. Não, Efésios 6, desculpa. Efésios 6, desculpa. A Raquel que está anotando ali, perdão, viu, Raquel? Ela já deve ter feito várias rasuras por meus erros. Efésios 6, verso 12 e 13. 12 e 13. Então nós estamos aqui. Pronto, achei. Efésios 6, verso 12 e 13. A igreja é apresentada como um exército. Vejamos aqui. Acharam? Vamos lá? Efésios 6, 12 e 13. Alguém gostaria de ler? Candidato? Ou candidata? Pode ir. Fala assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, e sim contra os principados, os potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões também. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Amém. Então aí nós temos uma luta, a igreja tem uma luta com espíritos do mal, né? São potestades, principados, né? Dominações, forças espirituais da maldade que habitam nas regiões celestes, com os celestes como querendo dizer assim, que são anjos, né? Eles não estão nessa dimensão visual nossa. Eles estão aqui presentes, mas a gente não toca neles porque eles estão em outro plano de vida, que não é o mesmo plano de vida nosso. Mas eles estão aqui. Anjos do bem e anjos do mal circulam em torno de nós por onde nós formos. E eles querem, os anjos do mal, que nós vivamos sem Jesus, né? Sejamos que a gente se perca, e os anjos do bem querem que a gente se salve, que a gente seja salvo por Cristo. E eles lutam pelo destino eterno da nossa alma. E às vezes a gente fraqueja, né? A gente às vezes desvia. A gente deve tomar cuidado pelas nossas decisões. Mas uma coisa importante é que a igreja que luta contra o mal, ela tem também no seu meio joio e trigo. A Bíblia fala que tem no meio da igreja joio e trigo. Vejamos isso em Mateus 13, verso, a gente termina aqui, tá? Termina aqui, Mateus 13, verso 24 e 25. Mateus 13, verso 24 e 25. A gente termina o estudo número 12 sobre a igreja aqui, tá? 13, verso 24 e 25. O próximo estudo, que é parecido com esse, mas não é igual, definitivamente não é igual, é esse aqui, ó. O remanescente e sua missão, ou seja, a última igreja da profecia e sua missão. Aqueles que nos acompanham na internet, não faltem no próximo estudo, não percam o próximo estudo, não faltem, porque esse tema aqui é crucial, é decisivo nos nossos dias. Entender qual é a igreja remanescente da profecia que Deus vai usar especialmente nos últimos dias. Isso aqui é fundamental. Acompanhe nosso estudo na próxima semana. Então estou fazendo chamada aqui antes de terminar. Vamos para Mateus 13, verso 24 e 25, é isso? Acharam aí? Então vamos às irmãs que tinham achado aqui antes. Quem vai ler das duas? Pode ler. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem, que semeia a boa semente no seu campo. Mas, ouvindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Ah, misericórdia. Então, assim, Deus lançou boa semente e semeou o trigo. Mas, dormindo os homens que guardam a vinha, veio o inimigo e semeou também o joio. E, se ausentou, fugiu. Os dois, o joio e o trigo, crescem juntos. Sabe qual a questão? O joio e o trigo são iguaizinhos. O formato deles é igualzinho. Só que o joio, ele é oco por dentro. E ele não se curva. Então, o galinho dele é reto. Ele não se curva. E ele é oco, não tem peso nenhum. É uma palha mesmo, sabe? Qualquer vento leva ele se ele tiver caído do galinho, né? Do galho.
Já o trigo não, o trigo era um grão pesado, então o galho dele, ele se curva assim, ó, ele se inclina. Esse é o trigo, ele tem peso, tem substância, tem propriedades de alimento, né, de nutrição, né, tem nutrientes nele. Mas o joio é puro casca. Então o que acontece? Ele fala que o joio e o trigo crescem junto até a ceifa é a segunda vinda de Cristo, ou seja, os perdidos e os salvos crescem juntos na igreja. Na igreja. Porque o inimigo semeia o joio e o Cristo, o Senhor Jesus, ele semeia o trigo. E os dois crescem juntos até o momento da segunda vinda. Então não tem como a gente arrancar. Entendeu? A igreja só pode identificar quando alguém está andando errado se a pessoa expor um pecado público. Se a pessoa descobriu se tal irmão roubou o outro, tal irmão, enfim, ele cometeu uma injustiça no comércio, tal irmão matou alguém e não falou nada para ninguém, se tornou um assassino, mas como ninguém sabia, ele continuou como irmão durante 1 ano e pouco. Quando descobriram que ele foi o culpado do assassinato, aí a polícia veio prender, o que a igreja faz? A igreja corta o membro da igreja porque sabe que ele não está ligado com Jesus. Não é que a igreja corta porque eu não gosto da cara dele. Não, é porque o irmão demonstrou que já não está mais com Jesus. O irmão que sai por aí matando, não é? Não, assim, não está mais com Jesus. A pessoa, o irmão que está aí traindo a mulher, né, a torta e a direita, você não está mais com Jesus. Você só não tinha falado pra gente, mas não tá. Então vamos fazer o seguinte, vamos cortar você da igreja. Quando você se arrepender, você volta. Por favor, a gente quer você aqui. Mas a gente não... Sabe o que acontece? Quando a igreja sabe de um crime, de um pecado, de uma coisa escrita no público, a igreja não faz nada. Quem está indo na igreja fala assim, pode tudo. As leis de Deus não valem para nós aqui dentro. A gente faz o que a gente quiser. A igreja não é assim. A igreja é uma instituição que tem compromisso com a verdade. Então Cristo deu autoridade para a igreja disciplinar o membro corretamente, com amor, com misericórdia, fazendo visita, tentando reconciliar, ver se a pessoa está arrependida do pecado, se ela quer se rebatizar, se ela quer, entendeu? Aí ela tem um gancho de 6 meses de disciplina para entender que quando não é só a pessoa que está tomando a disciplina. A igreja tem que saber que quando alguém comete um erro, a igreja não vai ficar passando a mão. A igreja vai repreender de direito, mas com amor, com misericórdia. Fala, Raquel, agora vem. Segura aqui. Mas se fosse pior, não deveria procurar uma ajuda. Não tirar ela da igreja, ótimo. Se tirar, ela vai piorar. Sim, ótima pergunta. Assim, dependendo do pecado, não é cortado, é só disciplinado. A disciplina significa o seguinte: você numa disciplina, a pessoa disciplinada fica 6 meses, 3 meses, a disciplina varia o tempo. Mas a disciplina não é corte. Quando a pessoa assim, você está debaixo de censura, até segunda ordem. Então vamos ver como você procede daqui para frente. Nesse período de censura, ela vem para a igreja normal, canta junto com a igreja, mas ela não dirige louvor, ela não dirige oração lá na frente, ela não dirige pregação, ela fica no gancho, mas está aí na igreja, tá normal, a igreja está aberta para todo mundo. E observação, para ver se ela muda o procedimento. Mudou? Beleza, acabou a disciplina, ela volta ao normal, a dinâmica normal. Mas tem pecado que não tem saída. Por exemplo, o adultério não tem saída. O adultério... é assim, tem uma saída, tem uma saída, assim, vamos lá. Tem uma saída assim, vamos dizer um caso, O jovem está na igreja e ele cometeu fornicação. Fornicação é quando ele teve o sexo antes do casamento. Estava noivo ou namorado. Tem saída? Tem. Mas não sem disciplina, tem disciplina. Qual a saída? Vou casar com a moça que eu engravidei. Tranquilo. Ou que eu tive relação. Não engravidou? Mas você vai casar. Casou? Tá de boa com a igreja. Sem problema. Aí não, velho. Não tem conversa não. Aí é disciplina, não tem conversa. Como eu te falei, depende da gravidade. Vamos lá, irmã Raquel, vamos lá. Eu tô aqui, digamos, estou solteiro. Aí, arrumei uma pessoa no mundo aí, que gostou de mim, mas estou solteiro, certo? Vou lá e tenho relação com ela. Aí, a igreja fica sabendo, porque me vê andando de mão dada, tal. De repente, meu irmão, você tá com ela? Tem 2 anos que eu tô com ela, mulher adulta, tal. Já aconteceu tudo. Aí, o que a igreja faz? Disciplina você, ou corta.
Aí você fala assim, você vai casar com ela? Você está tendo uma vida de quase de casado com ela. Você vai casar com ela? Não. A gente quer só curtir a vida. Bom, vai curtir a vida então. Você vai cortar da igreja. Não tem conversa. Não tem conversa. Por quê? Você não tem compromisso com Cristo, com a igreja, com a esposa. A mulher está vivendo a vida com você como se fosse namorada, vamos lá. Mas está vivendo a vida de casado. Casa de uma vez, casa, você já está vivendo. Por que não assume compromisso? Por quê? Eu quero só a gandaia. Aí não dá. A igreja não tem o que fazer. A igreja fala assim, casa com ela, não tem problema. Você fica disciplina 6 meses, você continua normal aqui na igreja. Mas casa. Porque a igreja não leva a coisa na brincadeira, a questão de intimidade. Ela sabe que é só dentro do laço do matrimônio. Só no matrimônio. Você cometeu antes, vai ter disciplina, mas você não vai ser cortado. Casa com ela. Ah, eu não quero casar, sabe por quê? E se eu não gostar? E se eu quiser outra? Você tá de sacanagem com Jesus. Você está zoando com a nossa cara. Você tá zombando de Jesus. Você não tem compromisso com a verdade? Você não quer compromisso com alguém? Você está fazendo o que com ela então? Ela não é templo do Espírito Santo? E você também não é templo do Espírito Santo? Então tem que ter responsabilidade. A igreja não leva no banho-maria, não. Se a igreja percebe que há uma vontade de se acertar, há uma vontade de agir direitinho, tal. Eu falei com ela para casar, ela não quer casar comigo, mas vou falar com ela de novo. Vou propor casar com ela, tal. Vou fazer tudo direitinho. Se ela não quiser, a gente abandona. Mas aí o cara tentou, entendeu? Aí a igreja... Mas se a pessoa está teimando no pecado, a igreja não pode passar a mão. Não tem jeito, irmão. Tem que ser disciplina. Se não, você entendeu? Então, exatamente, vai virar uma festa. Né? Exatamente, a pessoa está pensando lá que... Está pensando assim, não, o sábado não tem que guardar mais, o dízimo não tem que dar mais. Aí você fala, peraí, onde você tirou isso? A pessoa começa, né? A igreja fala assim, vamos conversar com ele, vamos tentar ver se a gente reconcilia. Apresenta a porção bíblica, tenta convencer, mostra as versões, as passagens que legitimam a crença, e a pessoa fala, não creio. Vai fazer o quê? Vai deixar ele aqui, disseminando o erro aqui dentro? Tem que cortar a pessoa. Você. Tá vendo como... tá vendo como foi bom? Olha que benção, tá vendo como foi bom a gente estudar o joio e o trigo antes? Você viu como foi bom? Porque, irmão, se eu tenho compromisso com a verdade, e alguém fala pra mim assim, irmão, eu posso continuar trabalhando no sábado e me batizar e continuar trabalhando no sábado? Eu falei, irmã, você bebeu alguma coisa? Você tá embriagada? O que tá acontecendo? Porque eu posso me batizar e continuar traindo minha mulher? Ou se não, e trabalhando no sábado, a mesma coisa. Eu posso me batizar e continuar blasfemando o nome de Deus, falando o nome de Deus em vão? Eu posso me batizar e adorar outro Deus, fora Deus de Israel? Não posso. Então, assim, não tem como, irmão. Tem que sair. Não tem como. Se a pessoa se batizou, é para parar do mal ali, né? Agora, a gente sabe que a igreja, falando de trabalho do sábado, né? A igreja abre uma brecha, se não for todo sábado, para quem trabalha na área de saúde. Se não for todo sábado, se o sábado não virar banal para essa pessoa, todo sábado tá lá trabalhando, não. Aí não, a igreja não abre brecha nenhuma. A igreja vai abrir brecha para você em escala, uma vez por mês, ou estourando 2 vezes, não seja sequência, um sim ou não, para você ficar no hospital, fazer cumprir o seu trabalho no hospital, que é de ajuda ao próximo, tal, por meio período, coisa. Aí tem que dar um jeito. Aí dá-se um jeito, mas socorro imediato aos necessitados que estão enfermos. Aí é outra coisa, a igreja abre uma brechinha, mas fora isso, não tem não. Trabalhar no sábado não pode batizar e continuar, né? Não tem como. Vamos lá, gente, vamos terminar? Eu agradeço a todos pela presença, pela colaboração. Venha conosco estudar semana que vem o Remanescente de Sua Missão. Um abraço a todos, que Deus abençoe.